Olá, meu nome é Isabelle e junto dos meus colegas Brendo Miranda, Flávia Megda e Júlia Vaz, vou apresentar o relato de caso Transtorno Alimentar e Cirurgia Bariátrica como forma de atividade avaliativa para a disciplina de integração curricular ministrada pela professora Luísa de Oliveira. Paciente 40 anos, sexo feminina, branca, do lar, solteira, natural e procedente de São Paulo. Queixa principal: eu quero emagrecer mais e só tenho mais um mês para fazer isso. História da moléstia atual. O paciente procurou tratamento psiquiátrico particular em fevereiro de 1999, 11 meses após a operação bariátrica. Técnica de capela, bypass gástrico, encaminhada pela psicóloga da equipe que realizou a operação. Neste período, perdeu 70 quilos, representando variação mais de 50% de seu peso inicial. Durante 4 meses de tratamento psiquiátrico, sofreu uma internação de 3 semanas em clínica privada, devido a quadro de vômitos autoinduzidos após alimentação, recusa alimentar, distorção da imagem corporal, continuava se achando obesa, apesar de estar com um peso adequado, medo intenso de ganho de peso, episódios documentados de hipoglicemia que culminavam com quedas e desmaios frequentes. Ao serem formuladas as hipóteses diagnósticas descritas adiante, foi medicado com doses progressivas de fluoxetina, um antidepressivo, associado à periciazina, um neuroléptico, com importante ação sobre a impulsividade. Não se aventou a possibilidade de estar ocorrendo alguma disfunção gástrica decorrente da própria operação, pois os outros sintomas e comportamentos descartavam essa hipótese. A paciente apresentava, neste período, irregularidade menstrual e peso variando entre discreto sobrepeso e dentro dos limites da normalidade. Foi encaminhada ao Ambeso Ambulim por falha terapêutica. Devido ao histórico prévio, decidiu-se pela internação da paciente já na primeira consulta, realizada em 18 de 6 de 1999. Os antecedentes pessoais, é importante destacar o histórico de obesidade desde a infância, com diferentes tratamentos em clínicas de emagrecimento e spas, além de dietas comerciais e o uso de variados medicamentos anti-obesidade, prescritos ou não por médico. Chegou ao quadro de obesidade grau 3 e relata quadro compatível com bulimia nervosa. Refere-se uma pessoa impulsiva, com brigas frequentes com familiares e amigos e dificuldades de relacionamento interpessoal. Nega relacionamento afetivo estável. A paciente também afirma que costumeiramente agride fisicamente os amigos com a concordância destes. Relata também que com os seus irmãos costumava torturar pequenos animais domésticos até eventualmente morte deles. Relata ainda fantasias sádicas e interesse em sadomasoquismo. Além da medicação anteriormente descrita, a paciente deveria fazer o uso de suplementação vitamínica e de ferro, não fazendo devido ao medo de engordar. Dentre os antecedentes familiares, é importante destacar que a mãe tem relacionamento difícil com a paciente. A paciente possui familiares com sobrepeso e, como já citado anteriormente, também tem comportamentos sádicos, assim como seus irmãos. Dentre seus hábitos, é importante citar que a paciente fuma 40 cigarros por dia. No interrogatório sobre os diversos aparelhos, ela refere a queda de cabelo pronunciada, e no exame físico, o abdômen possui uma grande sobra cutânea após emagrecimento, e os membros superiores possuem sequela de cirurgia para correção de malformação secundária ao uso materno de talidomida. Portanto, dentre as hipóteses diagnósticas levantadas, podemos citar transtorno alimentar não especificado devido ao quadro de vômitos autoinduzidos após a alimentação, recusa alimentar, medo de ganho de peso e distorção da imagem corporal, transtorno de personalidade não especificado devido à impulsividade, histórico de agressão física, comportamentos sádicos e o interesse pelo sadomasoquismo, e a dependência de nicotina, devido ao tabagismo de 40 cigarros por dia. As disciplinas integradas são clínica cirúrgica, clínica médica e saúde mental. Os objetivos da aula são integrar os conteúdos das disciplinas citadas anteriormente, discutir a correlação da realização de cirurgia bariátrica e os transtornos alimentares, avaliar indicações para a realização de cirurgia bariátrica, discutir a avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica e discutir a correlação de transtornos mentais e obesidade. A paciente do caso clínico em questão apresenta 3 características típicas de transtornos alimentares: distorção de imagem corporal, preocupações excessivas com a perda de peso e alterações em seu comportamento alimentar.
Dessa forma, é possível pensar em 2 diagnósticos exatos de transtornos alimentares, segundo os preceitos da psiquiatria, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Ambos os transtornos possuem como critérios diagnósticos obrigatórios, segundo o DSM-5, a preocupação intensa com o ganho de peso e a distorção de imagem corporal pelo indivíduo, fatores apresentados pela nossa paciente. Um fator relatado no caso clínico que contribui para a hipótese diagnóstica de anorexia nervosa é a apresentação do comportamento obsessivo-compulsivo pela paciente, ou seja, sua necessidade de se banhar e de se limpar após a ingestão de alimentos, por se sentir suja após a alimentação. Características obsessivo-compulsivas estão frequentemente presentes em indivíduos anoréticos. Além disso, apresentava irregularidade menstrual, frequentemente observada em mulheres que sofrem com anorexia. Contudo, a paciente não fecha o diagnóstico para anorexia nervosa, pois não possui peso abaixo do considerado normal para sua idade, composição corporal e gênero, mas, pelo contrário, apresenta IMC no limite entre a normalidade e o sobrepeso. Em relação à bulimia, a paciente apresenta comportamento compensativo de purgação e de recusa alimentar para o controle de seu peso, ou seja, provoca vômitos e jejuns prolongados como tentativa de controlar seu peso. Um outro fator que contribui para o diagnóstico é o antecedente pessoal da paciente de obesidade infantil e um diagnóstico anterior à cirurgia de bulimia nervosa. Porém, ela também não fecha os critérios diagnósticos para esse transtorno, pois no caso clínico não são relatados comportamentos de compulsão alimentar. Entende-se como compulsão alimentar episódios de ingestão massiva de alimentos em pequeno período de tempo, geralmente em volume maior que outros indivíduos sem compulsão seriam capazes de ingerir no mesmo período de tempo. Além disso, é considerada compulsão alimentar a sensação de descontrole sobre a quantidade de alimentos ingeridos, apesar da saciedade. Então, como a paciente não fecha os critérios diagnósticos para bulimia e nem para anorexia nervosa, mas mesmo assim apresenta sinais claros de distúrbios alimentares, o diagnóstico a ela especificado pelos médicos na época foi de transtorno alimentar sem outra especificação. Tal diagnóstico foi importante para que as manifestações da paciente, apesar de não se encaixar em nenhum diagnóstico específico, pudessem ser tratadas e acompanhadas pela equipe de saúde. O quadro da paciente, contudo, é complexo e exige análise cuidadosa de seus antecedentes, já que apresenta outras comorbidades psiquiátricas e que seus comportamentos alimentares anômalos interferiam diretamente em sua saúde física. Bom, então uma das primeiras etapas no processo de avaliação dessa paciente é a gente ver se ela tem alguma alteração ou não nos exames laboratoriais que ela fez. Mesmo a gente não tendo acesso ao hemograma completo dela, a gente consegue perceber aqui que a hemoglobina dela está baixa, né, cerca de 11,4, caracterizando então uma anemia. E essa anemia ela é ferropriva porque quando a gente vai ver lá embaixo, né, na capacidade total de ligação de ferro e a saturação de ferro, elas estão diminuídas. E tudo isso a gente consegue ver refletido ali nas hemácias, né, que também estão baixas, o hematócrito também está um pouco reduzido, o que está em concordância com o exame clínico dela, né, que ela está hipocorada. Mas existem diversas causas para anemia ferropriva, então o ideal aqui é a gente ver em qual dessas causas a nossa paciente vai se encaixar. Mas vale lembrar que ela fez um bypass gástrico, né? E nessa cirurgia o que acontece é que a gente tem uma exclusão do duodeno e do jejum ali do trânsito alimentar. E é exatamente nesse local onde acontece a maior absorção de ferro. Então, se eu não estou tendo uma absorção adequada de ferro, né, ele vai estar deficiente no organismo da nossa paciente. E se a gente voltar no caso dela, ela já havia sido orientada, né, quanto à suplementação de ferro, só que ela preferiu não fazer por simplesmente medo de engordar. Uma outra coisa que chama bastante a nossa atenção nesse exame dela é uma leucopenia e associado a isso a gente tem também uma diminuição das proteínas totais à custa da albumina. E vale lembrar que a albumina baixa ela é sinal de desnutrição proteico-calórica. Então, o pensamento que a gente pode fazer aqui é que devido a isso, né, devido a esse déficit proteico-calórico, a ingesta proteica dela fica comprometida, o que pode acabar refletindo na alteração da produção de leucócitos, né, que ela está apresentando aí uma leucopenia. E por fim, a gente consegue perceber aqui que o estradiol dela está diminuído e a prolactina está elevada. Mas existe alguma relação entre o estradiol diminuído e a prolactina elevada?
Bom, em relação à hiperprolactinemia, nós temos que ela é a alteração mais encontrada nas massas celares. Então, nesse caso, será que seria prudente a gente pedir algum exame de imagem, né, que são caros, como por exemplo a ressonância? Muito provavelmente não. Porque pensando num tumor de hipófise, né, num tumor importante, como os macroadenomas, esses níveis de prolactina eles viriam descritos como muito elevados, e ainda assim seria possível a gente ver também alguns sintomas compressivos, né, como a compressão do quiasma óptico devido a dessa estreita relação entre o quiasma e a região celular, dando, por exemplo, aí, hemenopsia bitemporal, como a gente consegue ver na imagem, ou então até mesmo a invasão do seio cavernoso, comprimindo aí os pares cranianos e podendo dar hiptose e diplopia. Mas poderia ser um microadenoma, por outro lado? Poderia também. Mas antes da gente partir para esse exame de imagem, né, para avaliação dessa região, a gente tem que fazer uma avaliação mais completa e também avaliar todas as outras causas, né, avaliar aí uns exames laboratoriais mais completos. E junto disso, nós temos que o protocolo, né, do manejo da hiperprolactinemia no adulto, ele recomenda a ressonância apenas se prolactina acima de 100. Como a gente não tem acesso a esse valor, né, não é um raciocínio que a gente vai fazer, porque a paciente possui uma outra causa implicada, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação mais completa dela, a gente vai ver que ela tem um histórico medicamentoso muito importante. E dentre as causas de hiperprolactinemia, a causa farmacológica é a causa mais frequente. Então, esses daqui são os medicamentos que ela estava usando. A fluoxetina, que é o antidepressivo, e também a periciazina, que é o neuroléptico. E se a gente for olhar na bula desses dois remédios, ambos podem causar o aumento da prolactina. E além disso, ela apresenta também uma irregularidade menstrual. Mas qual o motivo disso, né? Como que isso aí está relacionado? Como a gente consegue ver nesse esquema, o GNRH está diretamente relacionado com a produção das gonadotrofinas, né, que são o FSH e o LH. Porém, quando a gente tem uma elevação dessa prolactina, ela pode acabar inibindo a produção do GNRH lá no hipotálamo, por meio do mecanismo de feedback. Consequentemente, a gente não vai ter uma produção adequada dessas gonadotrofinas e com isso a paciente vai seguir aí com uma alteração do seu ciclo menstrual. Então, diante da evolução dessa paciente do caso clínico no pós-operatório, a gente entende a importância da gente discutir um pouco aqui sobre o manejo pré-operatório, a seleção do paciente e o segmento do paciente no pós-operatório da cirurgia bariátrica. As indicações desse procedimento são o IMC superior a 40 ou o IMC superior a 30 associado a alguma comorbidade que tenha relação com a obesidade. Do ponto de vista do IMC, essa paciente pode ser incluída no manejo, né, e no segmento para a realização da cirurgia, porque no momento ela possui o IMC igual a 56,5, mas a análise das contraindicações levam a gente a crer que se um distúrbio psíquico fosse investigado de forma correta e de forma detalhada no pré-operatório, provavelmente essa paciente teria contraindicações, esbarrando principalmente na questão de um distúrbio relacionado ao comportamento alimentar. Então, diante de um paciente que procura um médico com o intuito de ser submetido a uma cirurgia bariátrica, é fundamental a avaliação pré-operatória para definir se esse paciente tem indicação e mesmo se tiver, se ele possui alguma contraindicação proibitiva em relação à cirurgia. Para isso, a expressão-chave para definir esse momento é o envolvimento multiprofissional, que tem como objetivo avaliar o histórico do paciente em relação à obesidade e a sua relação com essa patologia, avaliar a qualidade dos tratamentos clínicos anteriores e se eles realmente foram realizados, e avaliar as expectativas do paciente, bem como o seu engajamento com o resultado final. Para isso, a gente tem um tripé na avaliação desse paciente, que envolve a integração do clínico geral endocrinologista, com o nutricionista ou nutrólogo, com o psiquiatra ou psicólogo. E dando um destaque maior para a questão da avaliação psicológica e psiquiátrica, a gente traz um conceito muito utilizado na psiquiatria, que é o comer emocional. Essa expressão ela demonstra bem a inter-relação entre os transtornos mentais e a obesidade, que foi mostrado em alguns estudos que correlacionam a depressão e a obesidade
e a ansiedade e a interrelação com outros transtornos mentais não ansiosos e não depressivos. Além disso, a síndrome metabólica ela tem uma prevalência 58% maior em pacientes psiquiátricos comparados à população geral. Ou seja, como que isso se aplica à cirurgia bariátrica? O profissional que maneja as expectativas, que seleciona o paciente candidato a essa cirurgia, deve ter em mente sempre que a obesidade e os transtornos mentais estão muitas vezes correlacionados e esse fato frequentemente compromete os resultados no pós-operatório. Para a gente finalizar o entendimento da dificuldade e da complexidade de seleção do paciente a ser submetido a uma cirurgia bariátrica, é fundamental a gente ter em mente que o sucesso ou fracasso da cirurgia ele é medido pelo percentual de perda do excesso de peso, mas não somente por isso, como também pela melhoria das comorbidades relacionadas e da qualidade de vida. É uma forma muito atrativa visualizar a cirurgia bariátrica bem-sucedida como uma perda de excesso de peso muito grande, o que frequentemente é disfuncional para o paciente, aflora comorbidades psiquiátricas relacionadas e frequentemente leva a uma piora da qualidade de vida, ou seja, o manejo global do paciente, o segmento pós-operatório bem-sucedido por uma equipe multiprofissional é fundamental para o sucesso da cirurgia através dos 3 pilares: perda de peso, melhora de comorbidades e melhoria da qualidade de vida. Portanto, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e muito obrigada.